Olá, irmãos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos aqui mais uma vez gravar mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós temos falado, as últimas lições falaram sobre culturas de uma igreja saudável e hoje nós vamos começar uma nova série. Essa série acredito que vai ser muito importante para nós e nós vamos falar sobre família. E a primeira lição dessa série, a série chama Famílias Vencedoras. Nós vamos falar sobre a salvação da nossa família. E eu espero que você me acompanhe aí nos próximos minutos. Nós vamos ver um vídeo e o vídeo vai introduzir a nossa conversa agora, tá bom? Vamos lá. Um dos piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história humana. Sim, fomos criados para ter relacionamentos. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso também pode ser bem assustador. Afinal, e se eu desapontar as pessoas? E se alguém descobrir quem eu realmente sou? Eles vão perceber que não são realmente capazes de me amar? Como encontrar relacionamentos verdadeiros? A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela diz que Deus criou o mundo para compartilhar com a gente a beleza de existir. O desejo de Deus para nós é que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos parte de uma família, que possamos criar coisas e compartilhar nosso trabalho com outros. E enquanto isso, a gente depende de Deus como nossa fonte de amor e vida. Mas aí vai o problema. Existem tantas barreiras para alcançar isso. Existe a solidão, o medo, o ódio. A Bíblia afirma que essas coisas são o resultado de estarmos desconectados de Deus. Sem Deus, não sabemos de verdade quem somos. Mas no centro da história da Bíblia está Jesus, que quer nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Jesus afirmou que Deus nos ama por quem somos e que Ele quer se relacionar conosco, mesmo com todas as nossas falhas. E quando você se dá conta do quanto é amado por Deus, que Ele não tem vergonha de você, isso muda tudo. Isso te dá uma fonte de amor que não é a sua. Então a história da Bíblia nos chama para o relacionamento mais importante que existe. Sim, está nos chamando para conhecer e ser conhecido pelo próprio Deus Criador. Então, irmãos, como vocês viram aí no vídeo, né, nós somos seres criados para nos relacionar e Deus nos colocou dentro da nossa família, né? Apesar da gente não ter escolhido quem seriam as pessoas que fariam parte da nossa família, normalmente você não escolhe o seu pai, não escolhe a sua mãe, mas Deus sabe de tudo isso. O salmista, no Salmo 139, ele diz que de uma forma maravilhosa o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, né? Então o Senhor nós não nascemos por acidente, o Senhor nos escolheu para esse tempo. Por mais que talvez o seu nascimento, a sua infância possa ter algum trauma, né, que você possa se lembrar, Deus não perdeu o controle disso e Ele sabe que te colocou dentro de uma família com um propósito. E hoje, tendo como a nossa lição aqui a salvação da nossa família, nós vamos pegar como exemplo uma família muito importante, né, a família de Noé. A família de Noé é um exemplo para nós em relação à salvação. A gente pode encontrar lá no texto de Gênesis capítulo 6, nós vamos analisar aqui, vamos caminhar dentro dos versículos 5 ao 22, tá certo? Então, espero que você acompanhe comigo e ao longo da lição aqui a gente vai fazer essas leituras. Então, é sempre necessário a gente cuidar do nosso lar, né? Mesmo que o mundo, a gente vê que o mundo se dedica para destruir a família, para desconfigurar aquilo que Deus fez de uma forma tão poderosa, né? O inimigo vem para tentar roubar, matar e destruir, mas a palavra de Deus diz que Deus vem para nos dar vida e vida em abundância. Isso também é em relação à família. E a nossa família é uma construção para essa vida, para essa jornada que nós temos aqui na Terra, e por isso nós estamos aqui para, ao longo dessas próximas lições, a gente tentar responder algumas perguntas importantes, né? Como que a gente pode construir uma família dentro de uma sociedade em tempos de destruição? Uma sociedade que vive cada vez mais de uma forma egoísta, desprezando os conselhos de Deus. Como nós podemos construir uma família que honre ao Senhor, né? E além disso também, qual é o meu papel dentro da sua família, dentro da minha família? O que Deus espera que você faça?
A partir disso, então, vamos fazer esse recorte aqui no exemplo da família de Noé. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, que a família de Noé era uma família que honrava a Deus num mundo que era contra o Senhor. Um mundo que a maldade crescia cada vez mais. A família de Noé era uma família que chamava a atenção de Deus. Se você puder ler aí na sua casa, onde você estiver, dos versículos 5 ao 8, o texto vai dizer que Deus viu que as pessoas eram más e cada vez mais elas pensavam em coisas más, elas praticavam maldade. Se você voltar também em alguns capítulos, você vai ver que essa maldade só crescia. Mas no finalzinho do versículo 8 diz que o Senhor aprovava o que Noé fazia. Apesar de toda aquela situação, de todo o que acontecia, de tudo que acontecia naquela sociedade, Deus olhou para a família de Noé e Ele aprovou essa família. Então, Noé é um exemplo para nós por causa disso, né? E quem poderia viver os propósitos de Deus rodeado por pessoas que não honravam a Deus? Como que alguém pode fazer isso? Como que alguém pode servir a Deus em um lugar onde as pessoas que estão à sua volta não honram a Deus, não querem estar perto de Deus? E é bom a gente lembrar que, como a família é um projeto de Deus, existe também alguém que quer que a família não dê certo. Satanás espera que a família de cada um de nós possa ser destruída. E eu quero aqui citar um trecho do livro Oração de Guerra, do pastor Peter Wagner. Ele diz assim: o objetivo primário de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que pessoas sejam salvas. E o segundo objetivo dele é fazer com que os seres humanos e a sociedade vivam em miséria. E isso em todos os sentidos, principalmente naquilo que é tão importante, uma organização tão importante como é a família. Então, nós precisamos ver e lembrar desse texto, que apesar de toda a situação contrária, todas as pessoas querendo se levantar contra Deus naquela época, Deus olhou para a família de Noé e disse que a família de Noé era uma família que o agradava. Deus aprovava a família de Noé. O que Deus aprovava em Noé e em sua família? O que nós podemos então, de fato, aprender, olhando para a família dele, né? Às vezes a gente não observa quem está dando certo, não observa as pessoas que conseguiram vencer. Isso, se a gente conseguir fazer isso, isso vai nos economizar muitos problemas que às vezes a gente vive por não observar as pessoas que estão dando certo, que tem uma família estruturada, né? É interessante a gente talvez às vezes sentar e perguntar para alguém mais velho o que essa pessoa fez para se manter casada há tanto tempo, para criar filhos na presença de Deus. É importante. Você já parou para fazer isso? Talvez você está pensando em casar, talvez você está com um problema na família. É importante você se sentar com pessoas que podem ser exemplo para você. E agora, essa aula nossa aqui é como se a gente estivesse se assentando, né, com Noé, para perguntar para ele, ver como ele venceu aquele tempo. E a segunda coisa que eu queria destacar é que a família de Noé era justa e obediente e andava com Deus. Os versículos 9 e 10 vão dizer assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, ele vivia em comunhão com Deus. Mas você pode dizer: mas Tiago, a história aí está falando, o autor aí de Gênesis está falando sobre Noé. Mas é claro, a gente pode perceber que Noé passava isso também para os seus filhos, né? A questão da justiça, a obediência a Deus. A gente vai perceber que Deus não se agrada só de Noé, Deus se agrada da sua família também. E o mundo que a gente vive hoje, os dias atuais, a sociedade em que nós vivemos, ela pode ser muito bem comparada com essa sociedade dos dias de Noé, onde há muita decadência moral, problemas políticos, né? A gente vê a própria situação do nosso país, o que está acontecendo com o nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, e a gente percebe que cada vez mais ideologias querendo destruir aquilo que Deus disse que daria certo, aquilo que Deus planejou para dar certo, e de fato tem sido assim ao longo de toda a história. Mas nós precisamos observar
o que Deus tem para nos ensinar, o que a palavra de Deus pega aqui como exemplo para que a gente possa caminhar em vitória, para que a gente possa nos preocupar com a salvação da nossa família. Noé se preocupou com a salvação da sua família, por isso ele era um homem direito. Imagine que exemplo de pai que Noé era, que exemplo de pai, que exemplo de marido que Noé conseguiu ser naquele tempo. Tanto que a gente vai perceber daqui a pouco que ele consegue levar não só os seus filhos para dentro da arca, mas as suas noras também. Suas noras acompanham. Então é importante a gente perceber que os seus filhos olhavam para ele. Essa semana a gente estava conversando com um amigo e ele estava falando sobre isso, sobre a questão do exemplo. Não há melhor forma de ensinar. A gente pode dizer para as pessoas o que elas devem fazer, para os nossos filhos, para a nossa família, mas elas olham para nós, elas olham para as nossas atitudes, porque o exemplo é a única forma que a gente pode ensinar alguém as coisas. As pessoas vão perceber isso. Eu posso dizer que eu tenho vivido isso na minha casa. Lá em casa a gente percebe o quanto que as nossas crianças olham para nós, observam aquilo que a gente está fazendo, e uma hora ou outra a gente vê elas imitando aquilo que a gente tinha feito, aquilo que nós temos costume de fazer. Então encorajo você que está assistindo essa aula, que está participando aqui comigo, a ser um exemplo na sua casa, ser um exemplo de dedicação a Deus, de uma pessoa que busca sempre obedecer ao Senhor. E o texto aqui do versículo 10 vai dizer que Noé vivia em comunhão com Deus. Deus nos chamou para comunhão. Como nós vimos no começo da aula, no vídeo, Deus não nos chamou para sermos solitários. Deus não nos chamou para vivermos sozinhos. Deus nos chamou para vivermos em comunhão com Ele e com as outras pessoas. O que impede isso é o pecado. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas o pecado também atinge outras esferas da nossa vida, principalmente em relação ao outro. E quantas famílias a gente vê desestruturadas, famílias quebradas, pais que vão embora, maridos que deixam suas esposas com seus filhos. Hoje também a gente vê às vezes as esposas fazendo isso, filhos que não conseguem honrar os seus pais, exatamente porque não há comunhão entre a família. Se você perceber, talvez não é assim, mas outro dia, na sua casa não é assim, mas outro dia eu estava numa conversa e a pessoa estava falando que na casa dela tinha 7 televisões. Eu falei assim, mas por que você tem 7 televisões? Não, uma fica no meu quarto, a outra fica na sala, a outra fica no quarto do menino, a outra fica lá na lavanderia, a outra fica lá na cozinha, eu falei, a outra no banheiro. Eu falei assim, mas gente, que tanto de televisão. E isso muitas vezes tira de nós a condição de estarmos juntos. Pensa comigo. Você para sentar na mesa. Quanto tempo talvez a sua família não se senta na mesa para comer junto, para conversar junto, né? Ou talvez nesse tempo aí que a gente está vivendo, você já parou para fazer um culto na sua casa, para que a sua família se relacione com Deus, para que cada um possa fazer algo, cantar um salmo, né? Como a palavra de Deus diz, cantar em cânticos espontâneos, como Paulo fala, um dá uma palavra, o outro louva o Senhor. Será que você tem feito isso? É importante, meu irmão, que você aproveite esse tempo. Deus está sacudindo a vida de todas as pessoas, para que elas sejam trazidas para perto. Naquela época, numa época tão difícil, a palavra diz aqui que Noé tinha comunhão com Deus. E você? Espero que você também possa estar estreitando e fortalecendo essa comunhão cada vez mais. E o que você e sua família têm feito para agradar a Deus nesses dias? O texto diz que Noé agradava a Deus. Deus olhou para Noé diante de toda uma sociedade corrompida e Deus achou graça em Noé. E não foi simplesmente porque Deus gostou de Noé. Noé era um homem íntegro, obediente e tinha relacionamento com ele. Noé se preocupava em ouvir aquilo que Deus tinha para falar para ele. Por isso, a terceira coisa que eu queria que a gente pensasse aqui é que Deus fez com Noé uma aliança e Deus também deu uma missão para Noé. O texto do versículo 18 vai dizer assim: mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve, ou na arca, e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Olha só, essas são as palavras de Deus para Noé. Imagine Deus falar assim com você:
Imagine Deus chegar para você, aparecer para você um dia e falar da mesma forma. Deus fez uma aliança com ele, visando a salvação da família dele, mas também para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Imagine, lá no comecinho das leituras que a gente fez aqui até então, diz que Deus olhou para aquela sociedade e se Deus ia acabar com todas as pessoas, fica claro que Deus ama, né? Deus é amor, mas Deus não ama tudo. E todos aqueles que estão fora do propósito de Deus estão destinados à ira de Deus, e é isso aqui que ia acontecer naquela época. Por isso que Deus deu para ele então, para Noé e sua família, uma aliança e uma missão. Enquanto ele construía a arca, ele também tinha uma missão. Ele tinha que fazer com que tanto os animais, mas também a sua família entrasse na arca. E Pedro também vai dizer que ele ainda pregou para as pessoas daquela época. Ele anunciava a vontade de Deus para as pessoas. Então, primeira coisa aqui, dentro desse tópico de uma aliança e uma missão, Noé deveria construir uma arca. O versículo 14, na parte A, está muito claro isso lá. Então, hoje a gente tem muita informação sobre família. Antigamente a gente não tinha tantas informações, né? E às vezes a gente, mesmo tendo acesso a todas essas informações, nós temos tido muito prejuízo em relação à nossa família. Nós não temos tido sucesso para que a nossa família possa estar centrada em fazer a vontade de Deus. Tantas pessoas se perdem, tantas pessoas não querem saber, mas exatamente porque às vezes o exemplo não está dentro da casa. No caso de Noé, isso era uma verdade. Ele tinha sido e estava sendo um exemplo para os seus filhos e para a sua esposa, além das suas noras também. E aqui Deus então fala para ele: construa uma arca. Além de toda a informação que ele tinha que obedecer a Deus. E isso muitas vezes é a nossa dificuldade. Temos muita informação, mas no dia a dia a gente não consegue praticar isso. Talvez você está aí na sua casa e fale assim: eu tenho dificuldade de ser um bom pai. É só você ir na internet hoje, além de toda a bagagem que você recebe da palavra de Deus, mas você pode ir lá e pesquisar, tem tantas coisas boas, né, a respeito também de como ser uma esposa abençoada, como ser pais que realmente educam os filhos na presença de Deus, e como ser um filho também que possa honrar os seus pais. A gente tem isso tão disponível para nós e nós precisamos praticar isso. Além disso, ele tinha então que entrar com a sua família, com os animais e os alimentos. Então não adiantava só mobilizar sua família para construir a arca. Ele também precisava colocar no coração deles o desejo de servirem a Deus no propósito do Senhor. E ele consegue fazer isso. A gente sabe que o resultado foi positivo, porque foi salvo tanto Noé, a sua família, aqueles que estavam dentro da arca. Então a gente precisa entender que Noé conseguiu mobilizar os seus filhos. Peça ao Senhor ajuda, peça a Deus para falar ao coração dos seus filhos, mas não coloque toda a obrigação ou toda a responsabilidade nas mãos de Deus. É sua responsabilidade também, é sua responsabilidade como pai, como marido, exercer os seus papéis. E por último aqui, dentro desse tópico, eu queria lembrar que além de construir a arca, fazer a sua família entrar, ele precisava pregar obediência a Deus. E talvez isso não era difícil, porque ele vivia isso na sua vida. Enquanto construía a arca, Noé anunciava para as pessoas, dizendo: olha, está vindo um dilúvio, olha, Deus está irado com essas pessoas, vocês precisam se arrepender. Ele anunciava, mas o texto vai dizer que mesmo diante da pregação de Noé, as pessoas não queriam acreditar, não quiseram se converter. E aí, para a gente caminhar para o final da nossa aula aqui agora, eu queria que você entendesse que quando Deus muda a vida de uma família, Ele espera que, como seus filhos agora, a gente anuncie isso para as outras pessoas. Perceba, meu irmão, você que é aqui da nossa igreja, entenda, a nossa igreja vai se fortalecer cada vez mais se nós tivermos famílias estruturadas na palavra de Deus, pais que realmente cumprem o seu papel, são sacerdotes, mulheres que são esposas virtuosas, mulheres sábias, que educam seus filhos no temor do Senhor, filhos que praticam também
a palavra de Deus. Aí nós vamos ter uma família forte e a nossa igreja também vai ser assim. E para fechar, eu queria fazer uma pergunta: como a sua família está envolvida na igreja e de uma forma geral no reino de Deus? Mas por que você está perguntando isso? Porque faz todo sentido. Se nós precisamos aprender com o exemplo de Noé, e Noé foi chamado por Deus porque era obediente, um homem reto e se relacionava com Deus, nós também, quando desenvolvemos esse relacionamento, quando nós fizermos isso, Deus vai fazer com a gente uma aliança, como fez com Noé, e também vai nos dar uma missão. A missão para que a gente possa ser agente de transformação para outras famílias. Assim nós vamos salvar a nossa família e também vamos ser um canal de bênção para outras. Eu espero que você tenha aprendido com esse texto, com esse exemplo de Noé. Nas próximas lições nós vamos continuar falando sobre essa família e creio que Deus vai te abençoar e você vai viver milagres aí na sua casa. Você crê comigo? Então eu queria orar finalizando essa aula de hoje. Pai, no nome de Jesus, por cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando agora, eu oro aqui, Senhor, unindo a minha fé com a desse irmão, com essa irmã, pedindo que o Senhor possa visitar, Senhor, essa família, que o Senhor possa restaurar, onde há necessidade de milagres, que o Senhor pede milagres, fale aos corações. A palavra do Senhor diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Nós cremos, e cremos que o Senhor, ó Deus, vai restaurar a nossa família, vai fazer uma aliança conosco e também vai nos dar uma missão. E assim como Noé, nós vamos ser também uma família vencedora, no nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Então que sua família seja abençoada e viva, pratique a palavra de Deus aí na sua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima aula.